Mas, Major, é um prazer falar com o senhor. Um bom dia ao senhor, que o senhor tenha um ótimo dia, mas vamos começar pelo fim aí que o Agostinho acabou colocando. É importante a manutenção do ministro Paulo Guedes, porque ele é de fato um cara que não precisava ser ministro, é um brasileiro que é um cara realizado e podia continuar a vida dele e poderia, no meio de uma crise como essa, fazer como muitos, abandonar o barco, né? Que acho que foi o que fez o Mandetta, e acho que o Moro já estava pior do que isso, produzindo não só a sua saída, como produzindo provas para tentar derrubar o presidente da República. Foi isso a leitura que eu fiz de um cara que até outro dia era meu ídolo, que era um cara que combatia a corrupção e tal, mas o cara que printa lá a filhada dele como prova de que não estava à venda e dirige para essa frase a conversa, o cara perdeu, no meu conceito, 99,9%. Não sei nem se 1% também é mais ou menos. Então, Major, é importante que o senhor que tem a palavra sempre do presidente aí, é importante que o ministro Paulo Guedes continue na economia e que a gente continue a tentar ajudar os milhões de brasileiros que, se já não estão morrendo de fome, estão beirando isso. Bom dia, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena. Prazer falar também novamente contigo e com todos meus ouvintes, telespectadores. Bom, eu acho que o presidente da República fez um gesto hoje muito importante, né, de reunir os principais ministros da área econômica e, em particular, tendo o ministro Paulo Guedes à testa, né, à frente, e o presidente reforçou que quem decide, né, que quem o assessora mais diretamente no Brasil em relação à economia é o ministro Paulo Guedes. Então, assim, eu sei que tem muita gente. Na semana passada, a imprensa falou muito sobre aquela questão do plano pró-Brasil, se isso era uma sinalização de escanteamento, né, de colocar de lado o ministro Paulo Guedes, já que o plano, daquilo que foi apresentado do plano, desse esboço inicial, parecia um abandono, né, da agenda liberal. E isso o presidente fez questão hoje, logo pela manhã, né, de demonstrar claramente que não, né, inclusive o ministro Paulo Guedes reforçou todas as teses dele ligadas à questão das privatizações, das grandes reformas que são necessárias ainda serem feitas no Brasil, né, com destaque aí para administrativo, para a reforma tributária, para a revisão do Pacto Federativo, para a questão da PEC emergencial que está no Senado e também aquela PEC dos fundos. A gente tem que aprovar um plano Mansueto aos moldes do que foi proposto ano passado, né, bem diferente daquilo que foi aprovado há 2 semanas aqui mais ou menos na Câmara, que está no Senado agora. Depois passou a palavra para o ministro Tarcísio, que também reforçou o plano de concessões, né, falou que deve sair editais novos ainda nos próximos dias, agora tratando sobre concessão de terminais de portos, né, rodovias, aeroportos, ferrovias. A ministra Tereza Cristina também reforçou a questão do abastecimento, que continua, né, fluindo a despeito até da crise que nós estamos enfrentando. Então, eu acho que foi um gesto importante do presidente para mostrar que o governo não para. Nós tivemos aí na semana passada, ou nas semanas passadas, o desembarque de 2 ministros, como você muito bem pontuou. Ficou muito, assim, muito ruim realmente, né, para todo mundo que, como eu, como você, como muitos brasileiros tenho certeza, né, admiram ainda o trabalho que foi feito em Curitiba em relação à Lava Jato, mas a maneira como se deu a saída do ex-ministro Sérgio Moro, de modo especial a maneira, né, os ataques ao presidente, né, a demonstração ali, a apresentação do print da madrinha de casamento dele, da Carla, acho que tudo isso ficou muito ruim, mas eu acho o seguinte, que a gente tem que virar a página agora. Nós temos uma crise muito grande para enfrentar, que é a crise do Covid-19, temos que é a crise sanitária, temos ainda os efeitos econômicos da crise sanitária, que são de grande monta, e o governo já está olhando para frente, né? Essa questão do plano pró-Brasil é algo que vai ser construído certamente com o Paulo Guedes à frente, junto ali com Braga Neto, junto com os outros ministros que têm pastas com viés econômico também,
para que não seja interpretado por ninguém no Brasil e no mundo, para os nossos investidores, para todo mundo, que o Brasil está abandonando a agenda liberal, que é, na verdade, que pode garantir a nossa prosperidade para além, inclusive, dos próximos anos, né? Então, nós fizemos uma reforma da Previdência no ano passado, sem precedentes no mundo, né? Outros países tentaram e não conseguiram avançar tanto quanto nós avançamos, e nós temos essas outras agendas estruturantes que precisam avançar para que a gente consiga fazer essa retomada do crescimento, consiga reinserir as pessoas que já estão perdendo seus empregos agora, né? O governo federal, o presidente e o ministro Paulo Guedes, né, asseguraram que não vão faltar recursos para salvar vidas e salvar empregos no Brasil durante essa crise, mas é preciso fazer tudo com muito cuidado, com muito planejamento, para que a retomada, para que a saída da crise, essa segunda onda econômica, né, que quando a gente efetivamente conseguir superar por completo a crise sanitária, a gente esteja em condições de também começar a crescer a ponto de trazer essas pessoas que estão perdendo seus empregos agora de novo para o mercado de trabalho. Bom, é claro que arrumar confusão no meio de uma grande confusão não é bom, né? É sempre muito ruim. Agora, arrumar crise no meio de uma super crise mundial, no qual nós estamos inseridos no contexto como economia emergente, aí é um caos, né? Se fala muito dos ministros militares ao redor do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro que é quase que uma coisa óbvia, ele é de origem militar e colocaria militares lá. Não significa que o militar que está lá não seja democrático, pelo contrário, os militares de hoje não são os militares lá de 64, são militares que pensam de uma maneira aberta e democrática. Dos que eu conheço, não é? A minha geração, boa parte da minha geração, sempre tem aversão a militares porque há o golpe que matou muita gente, o golpe que os militares insistem em dizer que não foi golpe, mas é uma coisa histórica que marcou muito a minha geração. Então, quando o sujeito fala em militar, já pensa em tortura, já pensa em morte, já pensa em destruição e daí por diante. Mas os militares de hoje mudaram muito em relação àqueles militares daquela época, que eu tenho só lembranças mais históricas, porque eu era menino, do que praticamente lembranças basais da minha infância, não é? E esses ministros que têm mantido a coerência do governo até agora. E exatamente dois dos ministros que não eram militares, eu não estou querendo defender que tenha que ter só um gabinete de militares ali, pelo contrário, a democracia era formada por um contexto, inclusive pelo contexto dos militares. Democraticamente falando, seria até injusto você dizer que um militar não pode ser ministro, tá? Isso seria antidemocrático. No meu ponto de vista, seria antidemocrático, por mais que a nossa geração, repito, e não adianta esconder, tenha aversão a palavra militar em poder. Já começa a se pensar em golpe ou coisa parecida. E esse ministro tem mantido a razão. E os outros ministros, né, alguns são ponderados, outros também, como qualquer ser humano, são menos equilibrados, mas os ministros militares têm mantido até agora a governabilidade ali com as instituições brasileiras, que obviamente são fortes e apesar das crises que tivemos na nossa democracia jovem, nós temos mantidos aí com 2 ex-presidentes que foram presos, com 2 presidentes que foram empichados, as nossas instituições mantiveram o Brasil democrático. Mas lá, o tal de Mandetta foi o cara que estava querendo fazer política com morte e com saúde. Essa era a minha opinião. E o Moro, pelas informações, e me permitam colocar dessa forma, o senhor, é claro, próximo do presidente Jair Bolsonaro, tem que ser muito próximo do presidente Jair Bolsonaro pelo cargo que se ocupa. Mas eu tenho informações, tenho fontes fortíssimas, que eu, obviamente, como jornalista, eu não revelo, que o ministro Moro, por exemplo, estava realmente produzindo provas e jogando contra o presidente
quase que todo dia. Fontes que partiram, claro, que de dentro do Planalto. Coisas gravíssimas que ele vinha produzindo. O Planalto, por exemplo, não tem medo que o Moro comece a soltar esse tipo de provas que ele afirma ter reunido, porque um cara que printa a própria secretária, a própria afilhada de casamento dele, para usar como prova para dizer que não está à venda, e ele levou a conversa toda para isso. E eu estou dizendo isso porque eu não quero ser unanimidade, não, viu? Tem uma pesquisa do Paraná aqui que o povo está bem dividido entre se o Bolsonaro errou ou acertou em mandar o Moro embora. Eu, antes do comentário do Bolsonaro e depois de tudo que eu fiquei sabendo por essas fontes, né, eu teria mandado embora o Moro há mais tempo do que eu imaginava. Mas antes, eu defendi o Moro aqui. Quando o Moro caiu, eu falei, olha, foi um ato errado no presidente. O presidente não podia ter feito isso jamais. Ele não deveria ter feito isso. Hoje eu estou entre os caras que aprovaram a saída dele. Porque trairá a própria afilhada de casamento é brincadeira. Isso, do meu ponto de vista, é covardia. Acima de tudo, é covardia. Mas vocês não têm medo que o Moro, que tem lá, obviamente, os seus adeptos aí, não só na imprensa, mas bastante gente o apoia, se bem que ele conseguiu ser unanimidade na esquerda, que não pode nem ver a cara dele, porque ele mandou o Lula para cadeia, ajudou a empichar a Dilma e daí por diante, e consegue ser unanimidade na direita, quase que unanimidade na direita, que muita gente não aceita o Moro ter feito o que fez. Nem a esquerda e nem... Sobrou o centrão para o Moro. Agora eu estou achando estranha essa entrevista do Murilo, depois eu vou falar com ele, porque as opiniões estão exatamente divididas, quase que meio a meio. Estão divididas as opiniões. Mas vocês não têm medo no Planalto que o ministro Moro, o ex-ministro Moro, saia atirando com mais provas que ele diz ter recolhido? E como homem de leis, ele poderia ter feito isso muito bem feito, como se diz? Datena, o presidente da República não tem nada a esconder. Não fez nenhum ato ilícito. Entendeu? Ele foi muito franco quando não só preparou um discurso, mas antes de ler as 3 páginas que ele havia preparado, ele falou abertamente, de coração aberto, abordando ponto a ponto daquilo que o ex-ministro Moro o acusou. Então, assim, o presidente é essa pessoa aberta e franca que a gente conhece, e o Palácio Planalto, na minha visão, acho que não tem nada a temer, não tem nenhum tipo de interferência foi feita. A gente viu aí manifestação, por exemplo, da FENAPEF, né, que é a Federação Nacional dos Policiais Federais, que congrega aí milhares e milhares de agentes da Polícia Federal. O presidente, que é o Bolden, né, falou que não houve interferência, que inclusive haveria, com a própria estrutura da Polícia Federal, a possibilidade de uma interferência política hoje, em algum processo sigiloso, algum procedimento investigatório, é ínfima, é mínima, porque simplesmente eu estava conversando com o deputado Sanderson, que é policial federal também, ele falando numa investigação hoje, por exemplo, da Lava Jato, são às vezes milhares de agentes pelo Brasil inteiro envolvidos, então não existe a possibilidade de nenhuma autoridade pública, política, interferir numa investigação hoje, atualmente, porque ele tem que cooptar muitos níveis e muitos profissionais no terreno. Então não existe isso, sem contar que não existe qualquer intenção do presidente, nem motivo para fazer isso. Agora, tem diferença entre você querer e você interferir para obter algum tipo de informação de um inquérito sigiloso, de um procedimento investigativo, e isso, lógico, é errado, é criminoso, e o presidente não fez em nenhum momento, e é diferente de você, dentro daquilo que a lei do Sistema Brasileiro de Inteligência, uma lei de 99, que foi regulamentada por vários decretos ao longo do tempo, que prevê que o chefe do executivo, ele é o destinatário final de todas as informações dentro do sistema de inteligência. Então,
a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, a Receita Federal, o Itamaraty, a Polícia Federal e tantos outros ministérios contribuem para essa formação de conhecimento estratégico que permite o presidente da República tomar decisões no mais alto nível. Isso está na lei, inclusive. E o Ministério da Justiça, também através da Polícia Federal, faz parte desse sistema. Então, o presidente querer saber, por exemplo, quantas operações houve no mês passado. Operações públicas, que a própria imprensa, pelo Brasil inteiro, deve ter divulgado de maneira, lógico, de maneira segmentada, porque cada região vai publicar a sua, mas o presidente, querendo ter uma visão maior, pode falar, eu gostaria que a Polícia Federal me mandasse um relatório sobre as operações dos últimos meses, da última semana, das últimas 24 horas. Isso aí não tem problema nenhum, se não entrar o mérito da investigação, como nunca houve, né, como nunca entrou. Então, assim, eu acho que essa acusação de interferência é muito frágil, muito fraca, já foi refutada pelo presidente da FENAPEC. Ainda existe uma outra questão, a questão da gestão, que é o presidente querer modificar o diretor-geral, trocar a pessoa que dirige o órgão maior, né, o diretor-geral da polícia, ou eventualmente algum superintendente. Isso não caracteriza interferência no órgão, isso aí é gestão de pessoal. Né? É diferente de se trocar, por exemplo, o delegado que conduz determinado processo específico, né? E que nunca houve essa intenção do presidente, né? Não tem nada nesse sentido foi apresentado e eu duvido que tenha algo nesse sentido. Então, assim, agora, trocar pessoas que gerem, as pessoas que estão no nível de gestão, o diretor-geral da Polícia Federal ele não conduz nenhum inquérito, os superintendentes regionais muito provavelmente também não. Eles estão em funções e são administradores. Major, me permita uma interrupção, mas você trocando o superintendente da Polícia Federal, sendo ele um cara que foi colocado ali por outra pessoa, é um cargo que está à disposição do presidente, como qualquer cargo está à disposição do presidente, é claro. Mas você trocar um cara que foi colocado pelo Moro, dar chance ao Moro dele dizer que está saindo por causa daquele cara e mandar praticamente o ministro Moro andar como o presidente mandou. Não há dúvida que o presidente não queria mais o Moro no cargo que ele estava. Quanto a isso, para mim, não há dúvida. Agora, há informações que eu obtive de dentro do Palácio que o presidente tinha informações que o Moro estava agindo contra ele já há algum tempo, que o Moro estava interferindo em algumas investigações, Moro, estava interferindo diretamente em algumas investigações da Polícia Federal contra pessoas que ele considerava como desafetos, inclusive grandes autoridades do país, muitas autoridades do país. Esse é o detalhe. E isso não há como negar, porque eu jamais direi qual é a fonte, mas eu tenho fonte forte dentro do Palácio que garante que o presidente da República tinha informações de que o Moro estava agindo contra ele dentro do Ministério e que o Moro estava utilizando-se do cargo dele para interferir em algumas investigações. Se não é correto por parte do presidente, também não é correto por parte do ministro da Justiça. Não, é tão errado quanto, né? É tão errado quanto. Então, não há dúvida que o Bolsonaro quis mandar o Moro embora. O Moro pediu demissão, primeiro porque ele fez por isso, porque ele quis, ele armou para isso, entendeu? Inclusive, quem não arma para isso, não reúne provas para dizer que o presidente possa ter prevaricado, possa ter cometido interferência em investigação, possa ter tentado ter tido interferência em investigação. Mas o outro lado também, que não sei se as pessoas ouviram ou não tomei conhecimento do noticiário ontem, porque eu descansei um pouco, porque já estou cansado de falar 6 horas e meia por dia do mesmo assunto, realmente cansa e realmente eu estou muito estressado e de uma forma ou de outra eu quis descansar um pouco. Me desliguei do noticiário ontem. Mas eu tenho informação segura que o presidente da República sabia que o ministro poderia... Ele não falou isso, ele não disse isso, mas se eu entrevistar eu vou perguntar para ele.
entendeu? Se ele sabia que o Moro estava interferindo em algumas investigações e já cooptando provas para talvez, porque ninguém tem dúvida, né? Aquela saída do Moro, quando ele deu a entrevista, ninguém tem dúvida que ele dirigiu a entrevista como conhecedor de leis para uma abertura muito grande de um processo de impeachment contra o presidente da República, porque as acusações levam a isso. O senhor nega que o senhor presidente da República já sabia que o ministro Moro estava trabalhando contra ele, contra o governo dele, e não só contra a figura do presidente, mas talvez até tentando interferir ou interferindo em investigações da Polícia Federal em relação a grandes autoridades do país? Datena, eu não tenho essa informação, assim, eu não tenho mesmo, não sei, não recebi de nenhuma fonte. Eu, como todo brasileiro, fiquei surpreso. Eu tenho certeza que não tem, porque quem me falou conversa com o senhor sempre. É um dos principais articuladores aí, conversa com o senhor sempre. O senhor realmente não tem a informação ou o senhor não pode falar que tem essa informação? Não, eu não tenho informação. Se eu tivesse informação, até pela imunidade parlamentar que me é concedida pela Constituição, eu falaria, mas eu não tenho informação. Agora, o que eu posso dizer é que a maneira como se deu a saída, como você muito bem falou, foi uma maneira que mostrou cálculo, mostrou frieza, mostrou planejamento. Depois, na sequência, a apresentação desses prints, que para mim não dizem, não provam nada. O fato do presidente dizer que mais um motivo, que era mais um motivo, logo depois de ter colocado lá que a publicação do antagonista, que deputados do PSL, né, ou bolsonaristas estariam sendo investigados. Isso não quer dizer que o presidente queria interferir no processo. Não quer dizer, uma das hipóteses, inclusive, eu acho até a mais viável, é que o presidente estava chateado com o vazamento. Como a imprensa pode saber de algo, do conteúdo da investigação, ou do foco da investigação da Polícia Federal, ou nesse caso, de uma investigação que é conduzida pelo Judiciário, e se isso é uma informação pública que já está na imprensa, por que não o presidente saber como uma informação estratégica? Se isso efetivamente é algo público, como estava publicado na imprensa. Então, eu acho que é mais um motivo, porque está havendo vazamento, né? Se há vazamento, é mais um motivo para que se trocar o diretor-geral da PF. Foi a maneira como eu interpretei essa frase do presidente. Isso não prova nada, não prova que o presidente tinha intenção de interferir ou não tinha. E também o diálogo com a Carla foi um diálogo. Assim, por que apresentar o diálogo com a Carla Zambelli, querendo provar que o presidente interfere ou não na Polícia Federal a partir daquele diálogo? Assim, não tinha qualquer tipo de relação, só demonstrou efetivamente aquilo que todo mundo se decepcionou, né? Pô, como é que você expõe? O brasileiro, acho que é muito nesse sentido de lealdade, de família, né? Pô, você tem o seu padrinho de casamento, é praticamente a sua família. E o padrinho expõe uma conversa privada da sua afilhada. Ficou realmente muito estranho. Mas eu não tenho essa informação aí de um aprofundamento dessas ações por parte do ex-ministro com a intenção de atingir outras autoridades da República ou até mesmo de modo especial. Olha, eu me considero um jornalista privilegiado. Se o senhor que está dentro do Planalto toda hora com o presidente não tem informação que eu tenho, eu acho que eu sou um cara bem informado. Eu não sabia que eu era tão bem informado assim. Outra coisa, Major, que é importante, é claro que é natural que dentro de qualquer poder, isso faz parte de jogo de poder, desde que o mundo é mundo, desde que o poder é poder, que pessoas de dentro da corte, de dentro do palácio, de dentro, sei lá que o valha, de dentro para fora, passam informações para a imprensa desde que a imprensa é imprensa. Essa fonte me disse também que o ministro Moro, que eu achava que não fazia isso, né? Eu sempre achei que não fazia isso, sempre tive na minha mais alta conta, achei que não fazia isso,
mas passava informações sigilosas que interessavam a ele, ministro Moro, para determinados órgãos de imprensa. E eu vou deixar bem claro aqui, não vou falar que órgão é, mas não é nem a Globo e não é nem a Folha de São Paulo. Para deixar bem claro. Que não é nem a Globo e nem a Folha de São Paulo. Porque a primeira coisa que o cara pensa, porque o Bolsonaro não é da Globo e da Folha de São Paulo, seridão, não é, nem a Globo nem a Folha de São Paulo. Que o ministro Moro passava essas informações sigilosas, o senhor tem conhecimento disso também ou não? Não, não tenho conhecimento. Bom, a minha fonte é confiável. Eu não daria esse tipo de informação se a fonte não fosse super confiável. Me reservo o direito de não dizer quem é essa fonte, mas o que eu estou dizendo é que as ações que levaram o presidente Bolsonaro a desconfiar do ministro Moro eram ações práticas mesmo, de que ele estava jogando contra a República dentro da República. Essas são as informações que eu também obtive de fontes palacianas colocadas acima de qualquer dúvida. Do meu ponto de vista, colocadas acima de qualquer dúvida. Que o ministro Moro estava dirigindo tudo para sair e me parece quase que lógico, porque eu não falaria isso se sentisse que não haveria algum fundo de verdade nisso. Claro. Porque agora, com a saída do Moro atirando e fornecendo quase que uma base total para a abertura de um processo de impeachment contra o presidente, jogar com o presidente ele não estava jogando, porque senão ele sairia, muito obrigado, espero numa próxima oportunidade de servir o país, vou ser candidato. Então, isso que eu só estou colocando essas informações porque a lógica da coisa me permite levar isso. Porque parece que o Moro estava armando tudo realmente contra o presidente da República. E não a favor do Brasil. Eu acho que a gente vai ter uma grande oportunidade com esse inquérito que foi aberto no Supremo, a partir do pedido do Procurador-Geral da República, para se apurar isso tudo. Você perguntou se eu acho que o Palácio Planalto está preocupado. Eu acho que não, porque não tem nada a temer. Mas agora, quem agiu dessa maneira, né, se é que agiu, né, mas como você falou... É que deve ficar preocupado. Deve ficar preocupado. Sim, várias... Quem leu a manifestação da PGR para o Supremo pedindo a abertura do inquérito, percebe que é uma via de mão dupla, né? Que nem quando qualquer um vai fazer uma denúncia na delegacia. Se essa é uma queixa-crime, uma notícia-crime, vai dizer que ele viu um crime e tal, né? Uma denúncia no sentido leigo da palavra, né? Que vai lá dizer que houve tal crime. Essa pessoa ela pode acabar sendo processada por denunciação caluniosa se aquela intenção dela, os fatos narrados forem inverídicos e se a intenção fosse somente prejudicar a pessoa que ele está relatando como criminosa. Né? Então, por isso que qualquer investigação, e de modo especial essa que atinge um ex-ministro da Justiça em rota de colisão com um viés claramente político contra o presidente da República, ou seja, não estamos falando da alta administração do país, estamos falando dos cargos importantíssimos. A hora que o PGR, que o Procurador-Geral da República, vai ao Supremo e pede a investigação, a gente vai ter a República Brasileira, o Brasil vai ter oportunidade de ver na sequência, com todos os cuidados que um processo judicial tem, como um inquérito judicial, nesse caso, vai ter, nós vamos saber exatamente quem falou mentira, e no meu ponto de vista está muito claro que não é o presidente da República. Mas você sabe que eu acho que é gozado? Que seria o mesmo modus operandi, não que as pessoas que o Moro mandou para a cadeia não merecessem ter ido para a cadeia. Não é que é isso que eu quero dizer. Pode ser até que seja, mas não é isso que eu quero dizer. Mas o modus operandi, a forma de agir, que não é correta e nem dentro da lei, principalmente para um ministro da Justiça, não é? E na época para um juiz,
é o mesmo modus operandi que ele usou, segundo a esquerda, para mandar Lula e um monte de gente para a cadeia. O modus operandi é parecido. Dentro do sistema, contra o sistema, usando exatamente formas ilegais de se tentar ou prender alguém ou então derrubar alguém. O modus operandi é muito parecido. Por essa lógica de informações e pelo depoimento claro, quando o juiz Moro disse o que disse do presidente, que ele queria colocar um cara dele lá dentro, e falou isso sem alterar um músculo qualquer, eu não sei porque eu fiquei embaçado, é a minha visão, não é a câmera, mas sem alterar um músculo qualquer da face, que o presidente da República queria um cara lá para interferir nas investigações, é claro que ele como conhecedor de leis, abre um leque enorme para a abertura de um processo de impeachment. Então, eu não diria essas informações que eu recebi se não juntasse os pontos aí. Eu simplesmente juntei os pontos e confio no senhor que o senhor realmente não tivesse essas informações, porque eu não sei, talvez essa fonte que me passou essas informações seja mais próxima do presidente do que até o senhor, entendeu? Então, eu me reservo o direito de não dizer quem é essa fonte, mas foram essas as informações que eu recebi e que jamais revelarei quem é essa fonte, jamais revelarei. Assim, olha, diziam que ele disse que o presidente da República estava querendo um cara lá para interferir nas investigações, mas ele fazia isso lá dentro. Isso aí, acho que ninguém disse até agora. Isso acho que ninguém disse até agora. Todos esses fatos vão ser apurados e vão ser revelados, né? Serão revelados. Agora, o que eu sinto, assim, Datena, sinceramente, e eu acho que o gesto do presidente hoje de manhã vai nesse caminho, é que nem quando eu até publiquei isso no meu Twitter. Eu fui do Exército Brasileiro por 21 anos, né? E desses 21 anos, mais da metade eu passei nas operações especiais do Exército, no contra-terrorismo. Então, a minha cabeça é muito forjada pelas operações, exercícios, né, que eu vivia aqui no Brasil e fora do Brasil. E uma das coisas que eu via nos nossos cursos de operações especiais era que o índice de desistência, né, daqueles que abandonam o curso e tal, é muito alto, né? No meu curso de comandos, por exemplo, eu entrava em 59, se formaram 7 só. Né? Era um curso de 4 meses que as pessoas vão desistindo diante das dificuldades ao longo do tempo. E o que a gente faz? Né? O que os alunos que vão ficando vão fazendo? Eles vão redistribuindo o material, porque você não pode ficar sem a quantidade de explosivos que você iria utilizar para destruir a ponte lá que você está segurando na guerra. Você vai ter que usar o mesmo, sei lá, 400 quilos de explosivo. Se tem 10 alunos ou se tem 20, a ponte vai precisar de 400 quilos. Você vai carregar 20 quilos ou vai carregar 40 quilos. A depender da quantidade de alunos que tem, entendeu? Tem lógica. Vai redistribuir a munição, vai redistribuir o explosivo, vai redistribuir tudo, vai ficar mais pesado, mas aqueles que vão desistir não vão ficar pelo caminho. E depois que o cara desistiu, nós temos que olhar para frente. Vamos prosseguir, porque tem outros desafios. E eu acho que já entendi. Fez isso hoje. Já entendi. O senhor é muito prático. Eu já entendi. Nós temos que olhar para frente. Olhando para frente, esse passo do Guedes é fundamental, que eu acho que o Guedes é fundamental à República. É o meu ponto de vista. Que também não vale mais muita coisa, porque eu achava que o Moro também era. E hoje eu já não acho mais. Mas o Guedes, eu acho que é um cara confiável e eu acho que é um cara que ele pensa o bem do Brasil. Alguns podem até se colocar contra a forma dele de agir, os métodos de agir, principalmente que economista, cada vez que eu ouço economista falar, eu entendo menos o que os caras estão falando. Quando eu ouço a dona de casa achar que o feijão a 10 paus é um crime contra a pátria, eu entendo. Quando o economista fala do preço do feijão, eu não entendo nada. Então, não vou me meter em economia e nem em economês. Mas, seguindo essa linha, tá na cara. E o presidente um dia chegou numa entrevista comigo, falou, Datena, você parece comigo e tal. Eu falei, não, o senhor é mais bonito do que eu e tal. Ele falou, também acho. Mas ele chegou a dizer que eu sou parecido com ele, mas o presidente é uma fonte de gerar encrenca que não está no gibi. Né? Porque com ele o negócio é assim, não tem meio termo.
É por isso que eu acho que alguns ministros militares são importantes em relação ao presidente da República, porque o presidente, quando ele vai para o pau, ele vai para o pau mesmo. Eu acho que tem que ter temperança daqui para frente, um pouco mais de temperança, se bem que eu acho que no caso do Moro ele teve até mais, pelas informações que eu obtive, do que eu achava que tinha. Porque ele já tinha essas informações há algum tempo, pelo que me disseram, e ele segurou a onda até onde ele poderia segurar, pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi, porque senão ele já partiria logo para cima do cara e botaria o cara para correr, como ele fez com o Mandetta, não é? Mas daqui para frente, por exemplo, tem uma dúvida sobre a escolha do cara que vai ficar no lugar do Valeixo. Aí vai lá o Ramage, não é? O Ramage. O preferido é o Ramage, porque é amigo do filho do presidente. Ah, mas não pode, porque é amigo do filho do presidente e tal. Aí o presidente falou assim, e daí? Né? Não seria mais fácil evitar esse tipo de confusão? É apenas uma pergunta. Olha só, o Ramage, ele é o atual diretor da ABIN, é um delegado de carreira, está no topo da carreira. E aliás, bom, ótimo. Na classe especial. Eu conheço ele, é uma figura muito profissional, muito discreto. Tenho certeza que fará um grande trabalho. O fato de ele ter ou não uma relação com os filhos do presidente, isso é irrelevante. Isso aí você vai punir alguém porque tem uma boa relação com... E já está definido que não é ilegal. Já está definido que não é ilegal? É isso? Perguntou, desculpa. É isso, já está definido que não é ilegal. Porque, é claro, quando você anuncia alguém, pode parecer uma coisa óbvia, né? Para nós leigos, mas nem sempre o que é óbvio para nós leigos é legal ou ilegal. É importante estudar bem, porque cada passo a ser tomado tem que ser um passo a ser tomado num campo minado com muita tranquilidade. A pergunta parece imbecil, mas a maioria das perguntas é imbecil. Pergunta imbecil. Mas não é. O senhor entendeu o que eu quis dizer, né? Sim, eu entendi agora. Não é ilegal, não feriria nenhuma norma. E pelo contrário, ele é alguém que já teve uma experiência na ABIN, uma experiência de gestão na ABIN, já passou por várias investigações relevantes aí no Brasil, na sua história, e é o delegado que está no último estágio da carreira, e das informações, inclusive, que eu tenho de pessoas dentro da polícia, o nome dele é muito bem visto. Então, assim, o fato de ele ter desenvolvido uma amizade que eu imagino que tenha começado a partir do momento que ele foi fazer parte da segurança do presidente durante a campanha, então não é uma amizade do que eu sei, né? Do que eu sei, das informações que eu tenho, não é uma amizade que fosse anterior a tipo, uma amizade de infância ou algo, né, de convivência familiar. Não, é algo que foi construído naturalmente a partir da convivência e de alguma maneira até potencializado pelo fato do presidente ter sido alvejado com uma facada, né? Então, isso aproximou muito as equipes de segurança do presidente, da família do presidente. E isso não pode ser levado em consideração como algo deletério, como algo ruim para a carreira dele. Eu não vejo qualquer problema. E com relação ao Jorge, que é o que está se falando, né? Não se sabe se ele vai ser efetivamente escolhido ou não. Isso é uma escolha, as duas escolhas são próprias do presidente da República, que certamente vai fazer as suas análises, que vai levar em consideração tudo, mas eu só queria dizer que caso o presidente decida pelo Jorge, eu não sei se isso vai acontecer, que o Jorge é alguém também muito extremamente preparado. Ele já está há um ano aí, ou pouco menos de um ano, como ministro da Secretaria-Geral, então não é alguém que está sendo sacado para a administração pública sem conhecer os trâmites de como estar à frente de um ministério. É alguém que teve um passado na segurança pública, né? Foi major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, é advogado, e um advogado agora com uma experiência muito grande, porque ele acumulou a subchefia de assuntos jurídicos com o Ministério, então ele continua sendo aquele
aquele auxiliar do presidente da República que leva os atos, todos os atos que o presidente assina. Quem leva é o Jorge. Então, assim, é alguém que tem uma experiência muito, muito relevante que não pode ser descartada. E, além de tudo, Sim. e para qualquer função de confiança, o requisito principal é efetivamente, é por isso que é de confiança, né? A confiança, detém a confiança integral do presidente. Então, eu acho que o presidente vai fazer as suas avaliações e, de novo, tenho certeza absoluta que ele vai tomar a melhor decisão. Se não cair um meteoro na Terra a qualquer momento, que também, quando diziam que o meteoro ia atingir a Terra a qualquer momento e o mundo ia acabar, os canais fechados que eu assisto, normalmente a Terra acaba com o meteoro chegando, ou então com um vírus que finalmente apareceu. O vírus já está aí, para complicar a vida da gente. Então, se um meteoro não aparecer a qualquer momento e essa ligação ficar interrompida, não é mesmo? Porque o último a saber, acho que vai ser o cara lá do Alasca, não sei. Depende de onde caiu o meteoro. Mas se um meteoro não cair, o novo superintendente é realmente o Ramagem, pelas informações que eu tenho é ele. Agora, o cargo de ministro da Justiça não pode ficar muito tempo em vacância. O nome já está definido pelo presidente, é claro que eu não vou perguntar para o senhor qual é o nome, mas o nome já está definido pelo presidente, já está cravado ou ainda não? Do meu sentimento, ainda não. Eu acho que tem nomes fortes e certamente pessoas que fariam um grande trabalho, mas eu acho que o presidente está avaliando, está avaliando realmente vantagens, desvantagens, riscos, e vai tomar uma decisão, como eu acho que ele sempre tem feito aí, acertada. Né? Você vê que a troca do ministro da Saúde, na minha visão, foi uma troca oportuna e o perfil de quem entrou extremamente adequado ao momento, né? O Nelson Paes. Além de ser médico formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é uma das melhores do Brasil, ainda tem um mestrado em Economia da Saúde na Universidade de York. Então, ele certamente vai saber, depois desse período de ambientação que ele está vivendo, sopesar as duas vertentes que a gente está enfrentando agora, que é essa vertente sanitária e a vertente econômica, né, que é importantíssimo para alguém que tem essa visão, que tem um perfil mais discreto, não seja político, que eu tenho certeza vai fazer um grande trabalho. Eu acho que o Mandetta começou fazendo um grande trabalho, mas se perdeu pelas questões políticas no meio do caminho, e a chegada do Nelson Paes, por escolha do presidente, vai recolocar as coisas nos trilhos. Né? E isso vai acontecer também com o Ministério da Justiça. De novo, com a experiência que eu tenho na carreira militar, a gente vai parar, vai redistribuir munição, água, comida, e vamos levantar mais forte e seguir em frente. É isso. Existe possibilidade do Ministério ser desmembrado como era antes ou não? Então, eu não conversei com o presidente sobre isso, assim, eu não sei qual é a visão dele. Eu conversei com alguns ministros sobre essa possibilidade e a avaliação deles é que, da maioria, eu acho, eu não conversei também com todos, né, mas ele tem a pasta da segurança pública é uma pasta muito pesada e ela acaba se sobrepondo até sobre a questão daquilo que se refere à justiça em si. Né? E quando se divide, acaba havendo uma não vou dizer competição, mas é difícil esse desmembramento nesse momento poderia causar algum outro problema, mas eu acho que o presidente vai fazer essa avaliação. A segurança pública, de outro lado, uma das grandes preocupações do presidente era durante a campanha e continua sendo, e a gente vai enfrentar, acho que, grandes problemas também depois da saída agora da crise do Covid-19, porque o desemprego aumentando, eu acho que os próprios índices de violência doméstica agora têm aumentado, e a gente vai enfrentar uma onda também de segurança pública que vai precisar ter uma atenção específica. Então, acho que, de novo, tem prós e contras, eu não sei como é que o presidente está vendo isso. Acho que a gente tem que aguardar para ver. Ô Major, com toda a sua experiência em contra-inteligência, contra-espionagem, com cursos e com a sua capacidade, eu espero que o senhor não use tudo isso
para tentar descobrir quem é a minha fonte no Planalto ou quem são as minhas fontes no Planalto. Tá certo. Agora eu vou... E se eu descobrir, pode ter certeza que eu jamais te exporia, entendeu? Eu acho que eu tenho um grande respeito aí pela imprensa, acho que isso... Não, só do senhor não mandar me prender já tá bom. Já tá ótimo. Jamais. Tá bom? Jamais. Um bom dia ao senhor. Muito Foi obrigado. legal conversar com o senhor. Ótimo dia, da medida possível para todos nós.